e quanto a aulas. E hoje temos um programa mais levinho, que eu aliás hesitei se havia de vos trazer ou não trazer, mas depois pensei que talvez fosse melhor, porque trata-se de uma coisa que não aconteceu, expressamente não aconteceu no Brasil. Implicitamente aconteceu, mas expressamente não aconteceu. Que foi, nomeadamente, o regresso ao absolutismo. A Constituição de 22 é aprovada, está em vigor 1 ano e uns meses, e depois há um golpe de Estado conduzido, esfiado pelo infante Dom Miguel, que era o filho mais novo, não, a seguir ao Dom Pedro, o filho segundo de Dom João VI, e que realmente ele mais a mãe dele, o pai não sabe bem quem era, mas a mãe era de facto, era a Carlota Joaquina. Já quanto ao pai há mais dúvidas, mas ele e a mãe dele realmente nunca aceitaram a Constituição de 22, sobretudo a mãe nunca aceitou a Constituição de 22. Chegada a Lisboa foi o membro da família real que se recusou a jurar a Constituição. E como se recusou a jurar a Constituição, foi-lhe aplicada uma pena de desterro, que de resto ela não cumpriu, e o marido também não insistiu muito, o marido tinha medo dela, e não insistiu muito nisso, e ficou assim. Ora bom, logo passados uns meses da entrada em vigor da Carta da Constituição de 22, acentua-se em círculos tradicionalistas que estavam contra o constitucionalismo antes do constitucionalismo, e até algumas pessoas que ficaram desiludidas com o rumo que o constitucionalismo tomou e que achavam que era muito avançado, muito radical. Nós já vimos que não era tanto assim. Já vimos aqui o próprio preâmbulo da Constituição, mostra que era uma solução muitíssimo recuada. O que de resto não é de estranhar. Esta Constituição surge em 1822, quando a Europa estava dominada pela política da Santa Aliança. A partir de 1815, os monarcas europeus comprometem-se mutuamente a não deixar triunfar nem implantar-se nenhum regime liberal. E se isso acontecesse, a tomar medidas militares, inclusivamente, para acabar com ele. Foi o que fez, de resto, a Áustria em relação a dois regimes constitucionais que se implantaram no norte de Itália, em territórios austríacos, e foi o que aconteceu com a Espanha, em que a Constituição de 1812 é reposta, é revogada e é reposto o regime absoluto pelas tropas francesas do Duque de Angoulême, les Enfants de Saint-Louis, o exército francês que entra em Espanha, que impõe pela força de novo o rei Fernando VII e revoga a Constituição de 12. De modo que, quando se dá a Revolução Liberal em Portugal, 1820, de facto a Constituição de 12 em Espanha tinha sido novamente reposta meses antes, muito pouco tempo antes, tinha sido reposta em vigor por uma revolução constitucionalista, mas o resto da Europa vivia sob a política da Santa Aliança, ou seja, de suporte aos regimes absolutistas, e por isso já se vê que não poderia ser uma Constituição muito avançada. Apesar disso, suscitou reações grandes, o regime português demorou muito tempo a ser reconhecido, depois, no fundo, aí valeu um pouco o apoio da Inglaterra, por causa dos seus despicos com a França e da política continental europeia, mas era uma Constituição que não era, portanto, uma Constituição muito avançada. Em todo caso, houve um problema que foi muito discutido, e depois, embora depois se visse na continuação do período constitucional até ao fim do século XIX, se visse que era um problema puramente simbólico, não tinha grande importância prática, e era a natureza do veto real. O rei discutiu-se se o rei tinha direito de veto em relação às leis votadas em cortes. Bom, mas havia aí uma questão que era decisiva. Era se o veto era um veto absoluto, isto é, se uma lei vetada pelo rei não podia ser lei, não passava, definitivamente, ou se uma lei vetada pelo rei, ou uma lei vetada pelo rei, necessitava de uma segunda votação, eventualmente por uma maioria mais qualificada, e então passava como lei.
depois de muitas discussões, o primeiro modelo, no fundo, era um modelo inglês. O primeiro modelo era de que as leis tinham que ser feitas pelo rei no Parlamento. E, portanto, era necessária a conjunção das vontades do Parlamento e da vontade do rei. O segundo modelo era um modelo basicamente inspirado nos princípios do antigo regime, nomeadamente no princípio monárquico, que tinha sido teorizado sobretudo nos Estados alemães. Segundo esse princípio monárquico, das monarchisches Prinzip, o rei tinha um poder único de governo. Por isso é que se chama o princípio monárquico. O poder residia numa pessoa só. E, concretamente, se havia um parlamento, esse parlamento havia de ser sempre um parlamento consultivo. Como os antigos tribunais, altos tribunais, que eram tribunais de conselhos colaterais ao rei. Em Nápoles chamavam-se mesmo assim, il consiglio collaterale. Conselhos que estavam ao lado do rei e que o rei ouvia, mas depois fazia o que queria. Esta era, digamos, a expressão constitucional do princípio monárquico e que subsistiu na Alemanha, como sabem, como saberão, até muito tarde, até o Império, até praticamente à Primeira Guerra Mundial, em que havia dietas, havia parlamentos, quer estaduais, quer depois imperiais, mas que tinham muito poucos poderes. Por vezes nem sequer tinham o poder de dar início a um processo legislativo. Isto é, a iniciativa legislativa tinha que pertencer sempre ao rei. E o rei, no fundo, tomava essa iniciativa, apresentava uma proposta de lei ao Parlamento, o Parlamento decidia que sim ou que não, mas o rei normalmente depois decidia livremente. Portanto, eram estas duas soluções que estavam em confronto. Bom, e aí, nesta questão, que depois se mostrou, como disse e explicarei melhor, que depois não se viu que era uma questão simbólica, que não tinha grande importância prática, aí triunfou o princípio do veto apenas suspensivo do rei. Bem, isto foi uma pedra de choque. Como veremos daqui a bocado nos textos que eu lhes mostrarei, isto foi uma pedra de choque. O Partido Absolutista diz, bom, o rei está feito um boneco, porque não pode vetar as leis, mesmo o seu veto não pode vetar em absoluto as leis, mesmo o seu veto suspensivo é rodeado de uma fórmula que ela mesma é tão cautelosa em relação às cortes que dá a impressão que o rei que está quase envergonhado ou que está receoso de formular as suas dúvidas, porque na verdade a fórmula era esta, o decreto das cortes chegava ao rei e a resposta do rei que vinha na Constituição, o rei tinha que responder aquilo. O rei não podia dizer, olha, vão-se catar, não. O rei tinha que dizer aquilo, dizer, Sua Majestade vai pensar. E Sua Majestade pensava durante um certo tempo e, passado esse tempo, a lei voltava às cortes que, com uma maioria qualificada, podiam fazê-la passar. E o rei não tinha mais que promulgá-lo. Bom, e isto, claro, isto ofendeu muito os realistas, ofendeu muito o Partido Realista, o Partido Absolutista. O problema já tinha sido abordado, levantado, quando de Lisboa se recebe no Brasil a notícia de que tinha havido uma Revolução Liberal e que iam fazer uma Constituição. E já nessa altura várias pessoas do Círculo do Rei, desde Tomás António Vilanal de Portugal, que era, enfim, o ministro principal de despacho e muito conservador, dizia: Sua Majestade não pode, de maneira nenhuma, aceder a que o centro do poder, que é fazer as leis, isto é uma ideia moderna, que é fazer as leis, não pode deixar que isto lhe fuja das mãos. Portanto, já o reunir em cortes já é muito mau, também isso reunir em cortes por iniciativa das cortes, isso já é muito mau, não deve deixar que isso aconteça, mas muito menos que essas cortes possam fazer leis sem a sua iniciativa e sem o seu acordo. Mas mesmo ministros mais moderados, como o Marquês de Palmela, que era diplomata e, portanto, conhecia muito bem a corte inglesa e conhecia as práticas constitucionais inglesas, nesse sentido também era bastante restritivo. E não por acaso ele conhecia as práticas constitucionais inglesas. E, portanto, sabia que nas práticas constitucionais inglesas não se podiam fazer leis contra a vontade do rei, que era preciso que o rei conviesse com o Parlamento
e que as duas entidades fizessem leis. De modo que isto foi talvez no plano constitucional foi talvez isto que feriu mais digamos, o Partido Absolutista. Claro que o Partido Absolutista havia coisas que não aceitava bem. Não aceitava bem o princípio monocamaral de uma só Câmara. E aí até podia invocar o exemplo inglês. Quer dizer, até a liberal Inglaterra tem duas câmaras. Que importância é que tem isto ter uma câmara ou ter duas câmaras? É que, na verdade, isto destrói o princípio da unidade da soberania. Realmente, se há duas câmaras é porque não há uma nação una. É porque a nação está corporativamente organizada. Tanto assim que uns exprimem a sua vontade na Câmara dos Comuns, outros exprimem a sua vontade na Câmara Alta. E mesmo nessa Câmara Alta, de alguma maneira, existem dois grupos caracterizados. Essa Câmara Alta é nomeada pelo rei, é o rei que nomeia os seus membros, e esses membros são nomeados também corporativamente, isto é, representam dois corpos. Há aqui uma ligeira diferença em relação às cortes antigas, em que as cortes tinham, na verdade, três braços que reuniam separadamente. Agora, reúnem-se dois braços numa só Câmara, mas, na verdade, está ali o braço do clero e está ali o braço da nobreza, nomeados pelo rei, e embora nomeados pelo rei, repare, isto também é uma sobrevivência corporativa, nomeados pelo rei não segundo o seu arbítrio. O rei não podia pegar em quem quisesse e pôr lá os seus amigos, os seus apoiantes. Não, no fundo, aí o arbítrio real estava limitado. Estava estabelecido na Constituição quem eram os membros, depois na Carta Constitucional estavam, agora fiz um bocado de confusão, porque agora de repente passei para a Carta Constitucional. Na Carta Constitucional é que há duas câmaras, na Constituição de 22 há só uma. Mas digo, na Carta Constitucional, realmente duas câmaras, é uma visão corporativa do reino. Na verdade, a soberania não é una. De resto, não se fala onde reside a soberania na Carta Constitucional. Este problema, que era um problema, digamos, teórico fundamental, quem é o detentor da soberania, não está lá esclarecido, e por causa. Mas o que é certo é que se diz que representam a nação, por um lado o rei e por outro lado as Cortes Gerais. E nas Cortes Gerais, que há duas câmaras, e duas câmaras que obedecem a princípios construtivos diferentes. Uma delas é eleita pelos cidadãos, dentro de um critério censitário, e outra delas é nomeada pelo rei. E esta é nomeada pelo rei, como eu dizia, estava a dizer justamente isso, é nomeada pelo rei de acordo, não com a sua vontade, com o seu arbítrio, com a sua vontade livre, mas de acordo com critérios que eram decalcados da própria natureza das coisas, da própria natureza da sociedade. Então quem tinha que lá estar? Naturalmente tinham que lá estar os príncipes da família real. Tinham que lá estar os nobres com o título de conde, que era o título mais alto. Tinham que lá estar os bispos e arcebispos. Tinham que lá estar os superiores das ordens religiosas existentes em Portugal. Os superiores das ordens religiosas. Bom, e eles estavam lá porquê? Estavam lá por natureza, porque eram as cabeças. Reparem que, no fundo, isto é uma maneira de pensar tipicamente corporativa. Eles eram as cabeças de corpos. Eram as cabeças da nobreza, os condes. Eram as cabeças da igreja, os bispos e arcebispos. Eram as cabeças da igreja regular, os priores gerais das várias ordens religiosas. Portanto, a Constituição de 22 não tinha isto. E ao escolher uma única Câmara, e eleita por sufrágio, já vimos que era um sufrágio esquisito, com ingredientes corporativos, mas apesar de tudo, um sufrágio indiferenciado, em que nobres e clérigos e povo votavam todos nas mesmas assembleias de voto, estava, no fundo, a declarar ou a pressupor que realmente a nação era una. E dentro da nação não havia esses corpos, clero, nobreza e povo. Isto também foi considerado como bastante ofensivo para um imaginário tradicional da sociedade. Ofensivo e eventualmente perigoso.
porque se o sufrágio é feito assim, apesar de todas as cautelas, de restrição das pessoas que votavam, etc, etc, bem, o povo era mais que os outros. De modo que, tendencialmente, aquela Câmara ia ser dominada por aqueles que, um escritor absolutista que escreveu muito, José Agostinho Macedo, que era de uma violência absolutamente brutal em relação aos liberais, a Câmara ia ser dominada pela súcia caixeiral. A súcia caixeiral. Isto é, os caixeiros. Não é? Sabem o que é um caixeiro? O caixeiro é um balconista, não é? Um mascate. A súcia caixeiral ia dominar realmente a vontade nacional. Isto combinado com a lei do número fazia com que a súcia caixeiral realmente dominasse as hierarquias do reino. Bom, e este foi outro ponto que preocupou, embora depois de feitas as eleições, viu-se que afinal não era a súcia caixeiral que lá estava. Os que foram eleitos não foi a súcia caixeiral. Estavam nobres, estavam bispos, a Câmara era presidida por um arcebispo, de resto, e depois estavam profissões liberais, muitos juristas, alguns militares, professores universitários, matemáticos, por exemplo, engenheiros, e depois notáveis locais. Não era a súcia caixeiral que lá estava, notáveis locais, a pequena nobreza rural das terras, que no fundo sempre tinha dominado as terras e que no processo eleitoral para a Constituição de 22 as dominou na mesma, regimentando no fundo, por um lado, selecionando os votantes por aquele processo que já descrevi outro dia, as juntas eleitorais de cada terra é que decidiam, afinal de contas, quem era cidadão e quem não era cidadão, era cidadão quem eles lá pusessem e não era cidadão quem eles não pusessem lá, apesar do que dizia a Constituição, eles tinham a última palavra, portanto, podia haver alguém que satisfizesse todos os requisitos da Constituição. Mas se eles não pusessem lá na lista, ele não votava. Portanto, não admira que essa Câmara fosse uma Câmara bastante equilibrada, apesar de tudo, com gente e, sobretudo, uma Câmara bastante elitista, do ponto de vista social. Não era uma Câmara constituída maioritariamente de nobres, nem de clérigos, mas o resto que lá estava eram elites sociais, de qualquer maneira. De modo que também, desse ponto de vista, a Constituição de 22 não era uma Constituição. Agora, como sempre acontece, as instituições, uma vez constituídas, ganham uma dinâmica própria. Dá a impressão que as pessoas, antes de chegarem a cortes, eram umas e, quando se juntaram todos, passaram a ser outros. Há uma espécie de psicologia das multidões, como Ortega Gasset diria. Depois lá estarem todos. Bom, e como sempre acontece nestes grupos, realmente quem fala mais radical, quem fala coisas mais claras, coisas, portanto, mais nítidas, quem toma posições mais nítidas, é quem, na verdade, é mais ouvido. Quem está ali é sim, mas, pois, mas... O discurso está tão complicado que as pessoas nem sabem se estão de acordo, se não estão de acordo, porque ele diz que sim, mas que mais também. Ao passo quem diz preto, preto, branco, preto é preto e o branco é branco, bom, no fundo, colhe mais vantagens na argumentação. E, sobretudo, quem no fundo se pode apresentar com as credenciais de modernidade, quem vem lá dizer eu quero estabelecer um regime novo, fazer uma coisa que nós nunca tivemos. Isto é do ponto de vista, digamos, da argumentação, como os teóricos da argumentação sabem, é do ponto de vista da argumentação muito mais forte de quem diz, olha, eu quero fazer a mesma coisa. A minha política é ficar tudo na mesma. Pá, no antigo regime isto era um grande argumento político. Dizia, não, eu quero manter tudo como estava. Era um grande argumento político, mas justamente as cabeças já tinham dado uma volta. Sobretudo as cabeças daqueles que estavam ali. Depois vai-se ver isso algumas décadas mais tarde, lá nos anos 46, 47, 48, vai-se ver quando se chega ao povo das aldeias, que o povo das aldeias continuava a estar muito preso às ideias antigas. E as revoltas que existiram em Portugal em 1846, 1847, 48, a última das quais terminou com a intervenção estrangeira, com o pedido
da rainha de que ingleses e espanhóis ajudassem a sufocar a revolta, vê-se que o povo, sobretudo o povo do Norte, mas também por todo o país, mas sobretudo o povo do Norte, estava muito preso de facto ao passado. Mas esse povo do Norte não estava, esse povo não estava nas cortes. Quem ali estava era aqueles que se consideravam uma elite intelectual. E, na verdade, as elites intelectuais, já aqui eu disse em vezes passadas, nessa altura já estavam muito afeiçoadas, muito acomodadas a ideias novas ou a maneira nova de ver as coisas. Dando-se este fenómeno que se passa muitas vezes. As pessoas, apesar de serem conservadoras, na verdade são conservadoras de acordo com modelos novos de ser conservador. Já não falam, já não dizem aquelas coisas rançosas, antigas e tal, mas arranjaram maneiras novas de chegar ao mesmo resultado, maneiras mais modernas de argumentar, por exemplo, já não diriam não devem aqui estar os fidalgos porque o sangue que lhe corre nas veias já vem lá de não sei de quê e tal, e o rei, porque no fundo os reis estão em lugar de Deus, tal. São capazes de já não dizer estas coisas. Mas são capazes de dizer outras coisas. Bom, os fidalgos, ou as pessoas, enfim, são as pessoas mais ilustradas, são as pessoas que, porque têm posses, estão mais livres para decidir em nome dos interesses gerais. Bom, a Súcia Caixeral, pelo contrário, estão ali para ganhar o seu, não é? Estão ali para ver se melhor. Portanto, estão interessados, estão a lutar pelo seu. Quem é rico, quem tem poder simbólico, quem tem prestígio, está ali à vontade, tanto se lhe dá como se lhe deu. E, portanto, está mais livre, decide mais livre. Passo quem está ali para ganhar o seu dinheirito, para ver se sobe, enfim, está menos livre. Está mais preso aos seus interesses materiais. Bem, era uma maneira nova de chegar às mesmas conclusões, mas, apesar de tudo, tinha uma certa novidade, insistem no mérito, dizem bem que realmente as pessoas de maior prestígio social, bispos, arcebispos, estes nobres, estes desembargadores, toda esta gente, no fundo, eram pessoas com estudos, tinham andado na universidade, tinham tradições familiares, os nobres estavam habituados às matérias de governo, há muitas gerações que andavam habituadas às matérias de governo, já não era a questão do sangue, que era assim era um bocado de açougue, não é? Já não era o sangue que lhe corria nas veias, não, estavam habituados às matérias de governo, portanto, estavam mais práticos para isso. De modo que acontece isto, nestas elites, muitos deles eram conservadores, votam por posições conservadoras, mas apesar de tudo com um certo lustre moderno, com uma certa modernidade, aceitando ideias como a de contrato social, embora depois dissessem que não toda a gente era capaz, estava em condições de contratar, portanto toda a gente exprimia livremente e esclarecidamente a sua vontade. São capazes de aceitar a ideia de soberania da nação, embora considerassem que nação não era o conjunto da geração presente, mas era, enfim, uma nação transtemporal, etc., etc., como aqui já expliquei. Ora bom, reúne-se esta gente, e como eu digo, uma vez reunidas as cortes, gera-se uma dinâmica que, na verdade, não estava bem na Constituição. A dinâmica é mais radical que o texto da Constituição. E, claro, começam-se a propor coisas, essas sim, em leis, em pequenas providências, coisas essas sim bastante radicais. Bem, abolir coisas que já se vê que haviam de aparecer. Mas talvez muitos tenham esperado que, como não estava na Constituição, não viesse a aparecer. Abolição dos direitos banais. Aquela coisa de não se poder cozer o pão senão no forno do senhor, ter-se de trabalhar cada ano, ter-se de dar um dia de trabalho ao senhor, ter-se de se varrer o pátio à frente da casa do senhor, ter-se de entregar o primeiro peixe pescado em certos rios ao senhor, enfim, coisas deste género que não tinham valor económico nenhum. Peixe é um peixe, mesmo que fosse uma baleia, peixe é um peixe, mas tinha um valor simbólico, porque no fundo representavam um ato de submissão que o cidadão teoricamente não devia ser obrigado a prestar em relação a outro, porque é que um cidadão que participava em igualdade no contrato social havia de ir lá levar a primeira carpa pescada no rio Lima à abadesa do Mosteiro das Clarissas de Vila do Conde. Porquê? Não se percebe bem porquê, a não ser
em sinal de submissão, em sinal de vassalagem. Começam a aparecer coisas destas. Depois começam a aparecer leis, essas já mais complicadinhas, sobre a abolição das jurisdições senhoriais, que já tinham sido muito abaladas por uma lei de 1791, mas agora são abolidas as jurisdições senhoriais. Isto é, os senhores deixam de poder nomear juízes. E toda a justiça é real, passa a ser real. Aqui as coisas já começam a tocar em pontos mais concretos e mais importantes. Não é que as justiças senhoriais em Portugal tivessem a importância que tinham, por exemplo, em França, porque nunca eram justiças em última instância, davam sempre recurso para tribunais reais e não podiam aplicar as penas mais graves. Mas simbolicamente, lá está, simbolicamente o juiz era nomeado pelo senhor e fazia justiça, esta justiça chamada intermédia, porque acima ainda havia a justiça de apelo, de apelação real. Esta justiça intermédia era feita em nome do senhor e não em nome do rei. Quer dizer que os senhores eram senhores da justiça. E como fazer justiça era governar, os senhores eram os senhores do governo daquela terra. Eram senhores da terra e tinham este título, senhores da terra. Depois acaba-se com algo que já tem algum interesse económico. Acabam-se com os tributos de foral. Cada terra tinha uma carta de foral. Cada um dos 900 e tal concelhos tinha uma carta de foral. Nessa carta de foral o que é que se dizia? Bom, há alguma coisa de direito local, penas, muitos eram forais medievais. O foral de Coimbra, por exemplo, o primeiro é de 1111, o foral de Guimarães é de 1104. Portanto, muitos deles eram muito antigos e muitos deles já não se aplicavam. A maior parte das coisas já não se aplicavam. Dom Manuel I, em 1520 e qualquer coisa, 27, se não me engano, os forais já estavam tão antiquados que Dom Manuel mandou fazer uma reforma geral dos forais. E a partir daí os forais passaram a ser praticamente só listas de tributos locais. Antes não, tinham normas de direito penal, por exemplo, quem entrasse à força em casa de outra pessoa, quem forçasse uma mulher, desculpe agora a expressão, mas era um crime que aparecia em todos os forais, o crime de pôr merda em boca. Quer dizer, insultar outro, não é? Não era propriamente assim, materialmente, como a gente está a ver, não. Era insultar outra pessoa. E lá vinha tal, o que é que se fazia nesse caso. E outros crimes, como talhar membro, isto é cortar a mão, ou ferir na face. Bem, muitas dessas coisas depois vinham nas ordenações. Mas antes de virem nas ordenações, no livro V das ordenações, vinham nos forais. E vinham depois tributos. Quem tiver uma junta de bois tem que pagar a jogada, isto é um certo imposto para o concelho. Tem que pagar fintas, isto é, repartições de imposto para consertar as muralhas, ou as pontes, ou a lutuosa. A viúva, quando o marido morrer, tem que pagar ao concelho um certo imposto, que era um imposto particularmente malquisto, porque quer dizer, já bem bastava já a morte do marido, ou às vezes era um alívio, mas enfim, bem bastava a morte do marido, tinham que pagar por cima, ficava assim uma coisa. Ora bom, nas terras senhoriais, que eram 2/3 das terras mais ou menos portuguesas, pequenos concelhos, pequenos concelhos, grandes concelhos, médios concelhos, 2/3 das terras portuguesas, estes direitos de foral eram para o senhor da terra. Portanto, era uma fonte de rendimento já tinha sido uma fonte de rendimento muito importante. Mas como os forais, no fundo, não eram as prestações do foral, aquilo que se pagava, não era mexido desde o século XVI, com a desvalorização da moeda, sobretudo a partir dos finais do século XVII, às vezes eram quantias ridículas. Quando eram quantias em dinheiro, quantias ridículas. E quando eram quantias em géneros, também eram quantias ridículas. Que já falei aqui nisso, um coração de porco, meio lombo, 3 ovos. Bom, eram quantias um bocado ridículas, mas tinham esse efeito de significar um reconhecimento de senhorio por parte dos habitantes do concelho. Bem, mas as coisas ainda não acabaram aqui. É que houve, a essa altura começou a tocar-se em coisas muito importantes. Uma delas foi a extinção
dos bens da coroa. Os bens da coroa passaram a ser bens nacionais. Bom, isto aqui começa a ter muita importância para os senhores. Porque as doações que o rei fazia aos senhores, que não eram doações definitivas, mas eram doações em vida, por uma vida, eram doações feitas a partir dos bens da coroa. Os bens da coroa do reino. Então, enfim, o senhor prestava serviço ao rei e o rei dava-lhe uma vila, ou uma aldeia, ou uma cidade. Claro, não lhe dava no sentido de que não ficava para sempre a ele. Era uma dação em precário e que tinha que ser confirmada, quer à morte do rei, quer à morte do senhor. Bem, porquê? Porque é que tinha que ser confirmada? Dirão vocês, bem, é normal, para que possa ser reapreciado de vez em quando. Sempre princípios bem lógicos. Em primeiro lugar, o reino era indivisível. O rei tinha que deixar ao filho o reino tão inteiro como o tinha herdado. Ora, o reino só estava tão inteiro como tinha sido herdado se o rei entregasse ao filho o reino livre de doações. E por isso, o senhor que tinha, por exemplo, que era senhor de Portimão, uma vila no Algarve. O senhor que era os condes de Portimão. Os condes de Portimão, que eram senhores de Portimão e de mais vilas, à morte do rei deixavam de ter aquelas terras. Tinham que pedir confirmação, chamada confirmação de rei a rei. E o novo rei confirmava-lhe as terras. Com mais ou menos, às vezes andavam ali, se havia alguma questãozita ali pelo meio, andavam ali uns meses e tal, agora, a ver se confirmava ou não confirmava, mas tinha-se criado um costume de que, de facto, essas doações tinham que ser confirmadas. Porquê? Porque aquela ideia que já lhes dei outro dia, ninguém dá nada, não há almoços de graça, não é? O rei cedeu Portimão aos condes de Portimão por alguma razão foi. E se por alguma razão foi, quer dizer que a doação de Portimão era uma doação remuneratória. Realmente não tinha sido bem uma venda, mas era uma doação, um ato livre, mas ato livre esse que remunerava, que pagava algum favor que lhe tinha sido feito. E a doutrina jurídica medieval dizia que as doações remuneratórias que não eram revogáveis. De modo que criou-se este costume, que não estava na lei, que não estava na lei mental, isso vem numa lei do século XV, uma lei mental, porque o rei era uma lei complicada em relação aos senhores, os senhores não gostavam, e o rei, Dom João I, manteve-a na cabeça e não a promulgou, e só o filho é que a promulgou. Foi aplicando, mas nunca disse que tal lei existia. Ele tinha lá pensado na cabeça, por isso ficou conhecida como lei mental. Ele tinha lá aplicado e ia aplicando, tinha lá na cabeça e ia aplicando, mas nunca a pôs por escrito. Ora, bom, mas isto não vinha, esta ideia de que as doações eram remuneratórias, isso não vinha na lei. Mas foi um costume que se foi formando. Ora bom, no momento em que se transformam os bens da coroa em bens nacionais, isto acaba. Esta possibilidade do rei doar bens da coroa deixa de existir porque eles não são mais da coroa. Eles são bens da nação. E agora, quando o mundo seria a nação, através das cortes, poderia dar bens. Mas é evidente, como os dava ao rei, não podia, porque por outro lado há o princípio da unidade da jurisdição, e dar uma terra era sobretudo dar as jurisdições dessa terra. Isso era uma coisa em que podíamos perder aqui muito tempo, mas era preciso o que é que se dava quando se dava uma terra? É uma questão importante para compreender o antigo regime. O que é que se dava quando se dava uma terra? Mas agora não vamos entrar nisso, porque isso era aqui vários minutos a explicar isso. De modo que isso agora os senhores perdem. Essa possibilidade do rei lhes dar terras, isso vai-se perder. E com isso, a maior parte das casas nobiliárquicas portuguesas vai ficar sem o seu património senhorial. Muitas vezes eram 20, 30 terras. Os duques de Bragança deviam... Bem, os Bragança eram os próprios reis. Mas, claro, mas isso também atingiu a própria casa ducal de Bragança. Os duques de Bragança deviam ter, não sei, agora já soube isso, mas deviam ter talvez 30 ou 40 terras. Maiores, mais pequenas. Bragança, por exemplo, que era uma cidade. Vila Viçosa, que era uma vila. Barcelos,
que era uma cidade, onde eles tinham de resto um passo. Os duques de Aveiro tinham também muitas terras, os marqueses de Vila Real tinham para aí umas 10 ou 12 terras, outros tinham mais, outros tinham menos, os condes da Vidigueira, de Vasta Gama, também tinham bastantes terras, de modo que isto significa que estes homens deixam de... Claro que muitas vezes isto não implica, que terem muitas terras não implica que dominassem um espaço territorial unido, o que seria muito mais importante do ponto de vista político. Suponham que um senhor dominava um espaço territorial unificado. Não, muitas vezes os reis até tinham uma política de não cair nessa conversa. Às vezes os senhores propunham a troca desta terra por aquela para arredondar um pouco mais e os reis não iam nesses arredondamentos. De modo que os duques de Bragança tinham terras no norte do país. Bragança fica no extremo norte do país, ali onde Portugal toca com o antigo reino de Leão, Ourense, lá para cima, para a Galiza, lá para... e tinham terras no Alentejo, completamente dispersas, outras estavam no sul. Os duques de Aveiro tinham terras no Alentejo litoral, na parte sul do país, litoral, e depois tinham terras em Aveiro, que é uma terra ao norte de Coimbra, um bocadinho, portanto, no centro de Portugal. De modo que não eram manchas. Mas, apesar de tudo, estas manchas perdem-nas, e estas manchas significavam... Bom, já não significavam muito militarmente, já não significavam muito economicamente, porque os tais direitos de foral tinham-se desvalorizado, mas simbolicamente significavam muito. Tipo, na verdade, era conde disto e daquilo, e marquês da Cláusula, e tinha títulos enormes. Eu tenho um amigo meu que ainda tem 8 títulos. Porque hoje isso não quer dizer nada, mas são títulos meramente nobiliárquicos, mas durante o tempo de Salazar voltou-se a permitir que os nobres usassem títulos nobiliárquicos. E há pessoas que usam, enfim, que se intitulam como tal e assinam como tal, estão autorizados a assinar com o título nobiliárquico. E eu tenho um grande amigo meu que é conde de Castelo Melhor e tem 8 títulos. E outra pessoa, tem minha amiga, que também tem 6 ou 7 títulos, Marquês de Marialva, Conde de Cantanheda, etc. Só isso hoje, ainda por cima os dois são um bocado vermelhuscos, portanto, mas hoje não significa nada, mas no século XIX ainda significava. Um tipo que era Conde de Cantanhede, chegava a Cantanhede, que é uma terra de bons vinhos, por acaso, chegava a Cantanhede, além de beber uns copos, no fundo ele era o Conde de Cantanhede. Aquilo, enfim, não significava muito em dinheiro, não significava muito em homens de armas, mas significava que quando lá chegava, possivelmente, havia uma grande festarola, o iam buscar à entrada da terra, lhe entregavam as chaves do castelo, Cantanhede não tem castelo, mas enfim, se tivesse, lhe entregavam as chaves do castelo, lhe faziam uns arcos e umas bandeiras e umas coisas e tal, papel ou de planta, ou de palmeiras e coisas assim do género, e, bom, e no fundo o reconheciam como senhor. Lhe iam varrer a casa, bom, essas coisas todas. Mas o golpe maior ainda estava para vir. E o golpe maior era a abolição das comendas das ordens militares. Aí é que a coisa faria fundo. As ordens militares foram ordens criadas na Idade Média para a Reconquista, para se ocuparem da Reconquista em Portugal e depois no Norte de África e depois no ultramar. A Ordem de Santiago, a Ordem de Cristo, a Ordem de Avis e a Ordem de Malta. Quatro ordens. Bem, realmente a Ordem de Malta, na verdade, era uma ordem que não era portuguesa. Tinha sede na Ilha de Malta, como ainda hoje tem, mas em Portugal tinha um priorado da Ordem de Malta, numa pequena terra no centro do país, chamada Crato. As outras, uma delas era a conversão, a Ordem de Cristo era a conversão dos Templários, que são extintos, como sabem, no século XIV, mas o rei de Portugal consegue do Papa que as terras dos Templários passem para a Ordem de Cristo e mantém-se um mestrado de Cristo na cidade de Tomar, que hoje é muito famosa porque todos aqueles que têm os segredos dos Templários, aquela coisa do Santo Graal e tal, lá andam tal a fazer buscas em Tomar e a procurar em todos os cantinhos a ver se não será em Tomar que está lá o Santo Graal e então depois destes últimos livros e tal, só a Maria Madalena, então, Jesus, assim, e depois a Ordem de Santiago, que era uma ordem militar prima da Ordem de Santiago, da Ordem de Calatrava em Espanha. Tudo isto se mantém hoje. O que é hoje são
hoje são meras... Hoje são meras distinções. Eu, por exemplo, sou o grande oficial da Ordem de Santiago, mas quer dizer, não tenho nenhum cavalo, nem ando a conquistar terras, nem ando a conquistar terras aos mouros, nem nunca ninguém pediu nada disso. De modo que aqui é que a coisa bateu fundo. E bateu fundo porquê? Porque quais eram os rendimentos das grandes casas nobres? Os rendimentos das grandes casas nobres eram as comendas destas ordens. Uma comenda era uma terra que dava rendimentos para sustentar um padre, ou um bispo, ou um benefício correspondente ao ofício, um ofício religioso. Isto é, quando se criava um ofício religioso, seja o de cura de almas, padre, não é? Dito assim, seja de bispo, seja de cavaleiro de uma ordem militar, porque a profissão dessas pessoas não era de andar a ganhar dinheiro, era rezar ou combater. Bom, tinham que viver de alguma coisa, porque isto de rezar também não se, por muito espiritual que seja, não se vive de combater, às vezes sim, às vezes não. De modo que, normalmente, juntamente com o benefício eclesiástico, ia uma comenda. E algumas comendas eram comendas importantíssimas, que essas sim davam rendimento, porque eram terras em propriedade, não era só em jurisdição, em propriedade, terras das ordens militares, não exploradas diretamente pela ordem, mas arrendadas ou dadas a enfiteus, e, portanto, todos os anos o arrendatário ou o enfiteuta tinha que entregar um alqueiro de trigo, um moio de trigo, que eram 144 alqueiros, já estão a ver 144 alqueiros, já é muito alqueiro, não é verdade? E, portanto, as grandes casas nobres portuguesas viviam não dos seus bens próprios, que tinham poucos em propriedade, mas viviam também já não das rendas senhoriais, que se tinham decaído, como já expliquei, porque os forais, aquelas rendas dos forais se tinham desvalorizado com moeda, mas com os rendimentos das comendas das ordens militares. E quando chegamos ao século XVIII, o que é grandemente disputado são as comendas das ordens militares. Aquilo que os senhores pedem ao rei em troca de serviços são ou cargos ultramarinos que dão muito dinheiro, vice-rei da Índia, bem, não era só porque era bem pago, é que se podia fazer muito aldrabice, né? Podia-se trazer coisas lá, por vezes com o cargo de vice-rei da Índia dava-se o direito a trazer 2 naus por ano, 2 naus carregadas de, naturalmente, pimenta, aquelas coisas que valiam muito dinheiro, ou dava-se direito a uma viagem ao Japão por ano. Então lá ia, o vice-rei tinha direito a mandar uma nau sua ao Japão. Isto ter direito é porque, como sabem, todo o tráfico naval era monopólio real. Portanto, era preciso uma autorização régia para andar a comerciar por mar, não era assim qualquer tipo, pegava no seu navio, e não, isso era preciso uma autorização real. De modo que estes cargos davam muito dinheiro, como vice-rei do Brasil, mais tarde, ou como capitão-geral de uma capitania brasileira, porque além daquilo, além do salário, ainda tinha outra forma de rentabilizar o cargo. Era os abusos, os tributos cobrados a mais, que davam um rendimento efetivo que ultrapassava muito, uma espécie de cofre 2, que ultrapassava muito aquilo que ganhava efetivamente. Muitas vezes era, várias vezes o que ganhava oficialmente. De modo que estes cargos, mas esses cargos não eram muitos também. Porque, por exemplo, era dar a uma pessoa uma fortaleza no Norte de África, fazê-lo governador de Tanger, ou de Ceuta, como foram muito tempo os marqueses de Vila Real. Bem, isso era para empobrecer. Porque o que ganhavam, praticamente essas praças estavam cercadas de mouros. De mouros, de Marrocos, não é? Com os quais não havia comércio nenhum. Portanto, ali comércio não se fazia nenhum. Ir buscar ali rendas nenhumas. O rei pagava, naturalmente, um salário, mas o capitão desses castelos, o governador desses castelos, tinha a gastar muito dinheiro para sustentar aqueles castelos. À sua custa. Era a tal sociedade de que nós falámos outro dia, que funciona ao contrário. Quer dizer, um tipo empobrecia alegremente. No fundo, enfim, era governador de Tanger. Os meneses são governador de Tanger, isso é uma grande honra para eles. Mas são governadores de Tanger, mas claro, a casa vai
a casa no fundo extingue, só não se extingue porque o Marquês de Pombal descortou a cabeça primeiro, mas senão a casa extinguia-se por insolvência, antes mesmo de eles terem perdido a cabeça, não é? Perdido a cabeça no sentido literal da palavra. De modo que esses cargos não davam resultado. Então o que é que dava? Eram estes grandes cargos da Índia, Macau, viagens do Japão e cargos brasileiros, alguns cargos, a generalidade dos cargos brasileiros, alguns numa certa época também não deram rendimento, mas davam mais, e eram as comendas das ordens religiosas. Os grandes de Espanha, que são nobres portugueses, marqueses de Castelo Rodrigo, tinham várias terras, tinham 5 ou 6 terras, uma das quais era Castelo Rodrigo, onde ainda lá está o castelo deles. No entanto, de onde vinha a riqueza dos marqueses de Castelo Rodrigo? Eu tenho apanhei numa biblioteca um memorial de um feitor deles, de 1623 ou 24, com as rendas desta casa, que era uma casa muito importante. Tinham talvez o palácio mais importante de Lisboa, depois do Palácio Real. Eram marqueses de Castelo Rodrigo, mais tarde foram príncipes de Éboli, em Itália, e enfim, foram vice-reis de Portugal durante o período filipino. No entanto, onde eles iam buscar o dinheiro praticamente todo era a comendas que tinham nos Açores, de onde recebiam quantidades imensas de trigo, que depois comerciavam por toda a Europa, que vendiam para a Flandres, para o norte da Europa, sobretudo. No sul, enfim, havia o trigo siciliano, mas que vendiam por todo o norte da Europa, que mandavam para o Brasil. Bom, e isso era a grande... Ora bom, quando se extinguem as comendas das ordens religiosas, isto acabou. E esta gente fica absolutamente dependente, de nada, empobrece. A nobreza portuguesa praticamente desaparece com a Revolução Liberal, não porque os tenham morto, ou os tenham exilado, alguns, claro, morrem no exílio porque seguem Dom Miguel, e depois da derrota ele é exilado e são exilados todos, mas sobretudo porque perdem as bases do seu sustento material, o que não acontece, por exemplo, em Espanha, ou o que não acontece em França. E porquê? Porque a propriedade da nobreza espanhola e francesa era propriedade territorial em propriedade. E de modo que a Revolução passou, não tocou nos direitos privados, não tocou na propriedade, pelo contrário, a propriedade era garantida. O que não era garantida era aquilo que estava dependente de doações da coroa. Então, ao passo que a nobreza portuguesa, na verdade, desaparece praticamente como poder económico depois da Revolução, enfim, depois desta legislação, e mais tarde da legislação complementar que vem nos anos 30, em Espanha ou na França, as grandes casas, e na Espanha ainda, as grandes casas nobres, os duques de Medina Sidónia, etc., são ainda hoje enormes casas, porque os seus bens eram bens em propriedade. Esta revolução liberal, as revoluções burguesas, digamos assim, uma das suas preocupações era proteger a propriedade, não era atacar a propriedade, era proteger a propriedade. Isto para lhe explicar que realmente medidas como estas são medidas que acabaram por transformar um regime político que não era um regime radical, acabam por ofender muito certos grupos, como foi bastante ofensiva um certo anticlericalismo subjacente. Claro que a Constituição dizia que a religião católica era a religião do reino, havia liberdade de imprensa, mas os bispos exerciam uma função censória sobre matérias religiosas, não era permitido o culto privado não católico, tudo bem, mas há medidas que são tomadas que são muito ofensivas. Por exemplo, proibirem a entrada de mais frades ou freiras para conventos, ou noviços, que queriam ingressar na vida religiosa. Mas para os liberais mais radicais, isto era população ociosa. E no fundo o que se era, o país vive, faziam-se umas contas na altura, que não sei se eram exatamente, hoje sabe-se que quantos eram os eclesiásticos, mas eu não conheço isso suficientemente bem. Dizia-se, bem, 1/3 do país vive à custa dos outros 2/3, porque 1/3 do país são frades e freiras. E estes conventos, normalmente não têm grandes... Alguns eram ricos, Alcobaça,
Santa Cruz de Coimbra, Santa Maria de Oliveira em Braga, eram conventos ricos, os outros eram conventos relativamente pobres. E, portanto, viviam de auxílios, viviam dos seus caseiros, exploravam os caseiros. Aí, novamente, os liberais contra, no fundo, a favor da consolidação da propriedade. Dizia, não, esta coisa de uns serem proprietários, os outros serem inquilinos, isto realmente não corresponde ao nosso ideal de propriedade absoluta e livre. Portanto, vamos acabar com estas situações. E como era acabar com estas situações? Era consolidar a propriedade na mão dos inquilinos. Quer dizer, tu que eras inquilino e que pagavas uma renda ao mosteiro, agora passa a ser proprietário. Mas é evidente que isto vai tocar os mosteiros. As rendas podiam não ser muito elevadas, muitas vezes. Isso varia muito de zona para zona do país. Mas muitas rendas pequenas fazem uma renda grande e, na verdade, os mosteiros muitas vezes albergavam uma grande quantidade de pessoas. Portanto, todas estas medidas são medidas que vão ofender, não só economicamente, mas que vão ofender a sociedade noutros domínios. Por exemplo, muitas famílias tinham o seu património sob a forma de morgadios. Isto é, só herdava o filho mais velho. O que é que se fazia aos mais novos? Ou iam para a tropa, ou iam para conventos. Bom, agora, a tropa podiam ir, mas como não pagavam aos soldados durante anos e anos e anos e anos, neste período, já desde o tempo das guerras napoleónicas, não era grande saída. E para os conventos não podiam ir porque não se admitiam mais ingressos nos conventos. De modo que os pais ficavam ali com o problema dos filhos e das filhas, que é talvez um problema pior. Aliás, os juristas do antigo regime diziam, com alguma razão, da parte do ponto de vista deles, que as filhas eram o fim de tudo até o fim das famílias. Ter filhas era o fim de tudo até o fim das famílias. Porquê? O que é que acabava com as filhas? Acabava o nome. Porque as filhas passavam a usar o nome do marido. Acabava a família, porque as filhas passavam a estar, se antes estavam no lugar de filhas do pai delas, agora passavam a estar no lugar de filhas do marido delas. As famílias acabavam. Bem, acabava a fortuna, porque as filhas tinham que ser dotadas. O pai tinha que encontrar um dote para casar as filhas. E algumas, convenhamos, que devia ter que ser um dote grande, não é? Ou então havia outra solução. Mandava-se a mocinha para o convento. Mas agora não pode. Agora não. De modo que isto dizia-se, bom, isto causa, claro, exagerando sempre um bocado, isto causa a dissolução das famílias e a prostituição das mulheres. Isso é claramente exagerado. Porque não é, enfim, estatisticamente isto não é comprovável, não quer dizer que não casa a filha, bem, ficava dentro de casa, ficava para a tia, não é? Como se diz em Portugal, aqui no Brasil, não, ficava para a tia, pronto, e as casas enchiam-se de várias tias e toda. Mas não iam necessariamente para um bordel, enfim, havia linhas intermédias, não é verdade? Entre uma coisa e outra. Podia ser uma tia um bocado mais liberal, uma tia um bocado menos liberal, mas tia, de qualquer modo tia. De modo que aqui isto são as medidas que de facto começam a corroer. Para além de que, naturalmente, a Igreja vê nesta revolução uma cópia, apesar de tudo o que se diz sobre a Igreja do Estado, e o Estado protege a religião, e os escritos que têm que ir à censura eclesiástica, apesar de tudo, o que se ouve na generalidade dos púlpitos é uma mensagem do seguinte tipo: nós estamos aqui no mesmo processo em que os franceses estiveram com a Revolução Francesa. Portanto, o que se vai seguir é a construção civil do clero, os padres passarem a ser funcionários do Estado, o Estado passar a controlar a religião, etc, etc, etc. E, portanto, a generalidade, enfim, das pessoas que têm mais contato com o povo, que são os párocos, do seu público, faziam. Alguns também não, mas muitos faziam uma campanha claramente antiliberal. Depois, já disse isto aqui também, o Estado passa a ser intervencionista. Ou seja, agora cria-se o mito do Estado que faz coisas, da administração que trabalha, da administração ativa. E faz coisas aonde? Bem, faz coisas onde o Estado nunca tinha feito nada. Onde o Estado não entrava. Nas aldeias, nas vilas, nas terras com jurisdição autónoma,
era tudo lá feito por eles, era decidido pelas câmaras, e eram as câmaras que geriam, digamos, a vida em comum. E agora o Estado começa a meter-se lá. Começa a superintender o recrutamento militar, mais tarde, nos anos 30, vai criar prefeitos, nomeados pelo governo, que presidem as câmaras, já não presidem as câmaras os juízes da terra, eleitos, muitos deles saídos do próprio povo, nomeadamente das pequenas aldeias, que eram os juízes eleitos. Bem, eram camponeses como os outros, muitas vezes iletrados, e, enfim, em que nada se distinguiam os proprietários, talvez os maiores dos pequenos proprietários, mas de qualquer modo os maiores. E agora começa a vir um bacharel em Direito. E a vinda do bacharel em Direito é uma coisa temida, porque o bacharel em Direito, bem, para já é um forasteiro, não sabe ao que vai. Possivelmente vai tentar casar com uma filha de uma família lá bem colocada. Portanto, é um tipo que vem de fora, de que não sabe nada, sabe-se que é bacharel em Direito e tal. Depois sabe um direito que ninguém sabe. Não vai lá aplicar o direito dos forais, aquela coisa que sempre se usou, os costumes locais. Não, vem lá com um direito, ainda por cima escrito em latim, lá vem com os livros em latim, lê os livros em latim. Em Portugal ainda se encontram às vezes nos museus ou lojas de antiguidades umas arcas que se transportavam no dorso, nas costas, nos lombos, das mulas. E que era assim uma coisa para cada lado, e depois que tirava acima da mula, punha-se uma em cima da outra e transformava-se em instante. Portanto, o bacharel chegava com a mula, e mais as arcas e mais os livros. Não? Pousava a mula, pousava as arcas e abria os livros. Lá, enquanto tratava da mula e das arcas, era menos. O problema era quando começava a abrir os livros e a julgar as pessoas por aqueles livros, com aquelas soluções que ninguém entendia. E atrás dele veio o fiscal de impostos, coisa que as câmaras também sempre tinham cuidado. E agora vem um tipo que não só quer cobrar os impostos antigos, muitas vezes as câmaras tinham arrendadas, isto é, a Câmara dizia, olha aqui CISA, depois que se pagava sobre as compras e vendas, CISAs, nós fazemos o seguinte, damos a Vossa Majestade tanto por ano, e estas quantias tinham sido fixadas no século XVI, e nós cá repartimos entre nós. E a Vossa Majestade não se mete cá nisto. Recebe por ano 100 mil reis e nós depois repartimos. É evidente que isto traduzia-se normalmente em que os ricos não pagavam nada e os pobres é que pagavam, porque as câmaras eram as oligarquias locais. E as oligarquias locais dizem em Portugal, quem parte e reparte, tolo é se não escolhe a melhor parte. De modo que quem repartia os impostos, tolo era se não escolhia a melhor parte. Portanto, quem pagava... Bom, e o Estado agora racionalizador vai dizer, não, isto não pode ser assim. Pelo menos tem que ser por igual. A repartição tem que ser por igual. Então mandam os funcionários da Fazenda, que vão fazer listas de contribuintes, é certo que apoiados pelos maiores contribuintes da terra, mas os maiores contribuintes da terra agora estão lá consultivamente, e que vai fazer a repartição dos impostos. E vem aí novos impostos. Porque também agora, em homenagem à centralidade do Estado, isso não tem sentido que os de Coimbra paguem os impostos que os de Lisboa não pagam e que os de Alcácer do Sal também não pagam. Ou quem caminha se paga um imposto que os de Vila do Conde, que é ali ao lado, não pagam. Portanto, agora vão-se criar impostos gerais. Segundo o sistema atual, por taxas, 10%, 5%, etc, etc, etc. Para isto o que é preciso? É preciso fazer avaliação, nomeadamente da propriedade. Na maior parte do país, as rendas eram agrícolas, não é? Embora houvesse impostos que incidissem não sobre as rendas da terra, mas sobre as rendas da indústria, isto é, do trabalho e do maneio de capitais. Tipos que emprestam dinheiro sob juro e esse lá buscar o imposto. Bem, mas a maior parte eram rendas da terra. Portanto, o que é preciso? Fazer o cadastro da propriedade. Um cadastro não muito perfeito, mas pelo menos fazer umas listas com quem eram os proprietários, que terras tinham, que rendimento davam, quanto é que isso correspondia de imposto. Bom, isso exaltou completamente os povos. Vem um tipo de fora, que não conhecia ninguém, cuja autoridade não era reconhecida por ninguém, não pertencia, digamos, àqueles que costumavam andar na governança das terras, e vai ali começar a fazer umas cadernetas com as propriedades todas.
Os primeiros episódios de qualquer revolução, de qualquer revolta popular nessa altura, era irem queimar o cartório do notário, irem queimar o cartório do funcionário da Fazenda. Porque era apagar a memória administrativa. No Brasil isso também acontecia. Cartório do notário, desde logo, porque era lá que estavam registadas as escrituras de compra e venda, arrendamentos e tal, e portanto isso resolvia o problema do pagamento de rendas aos senhores, aos proprietários da terra, aos senhorios das terras. Queimar o cartório do escrivão da Fazenda, porque isso resolvia o problema dos impostos. Bem, e depois mais coisas, aqui há quem se interesse por essa coisa, a higiene. Entra mais tarde, a higiene entra em 1840 e tal, proibindo o enterro nas igrejas. Dizendo que enterrar pessoas nas igrejas, onde toda a gente depois ia à missa, provocava miasmas, provocava doenças, realmente os mortos estavam ali, enterrados em umas pedras às vezes mal unidas, deviam cheirar mal, calculo eu, não faço ideia, nos primeiros tempos. Bom, e então decreta-se a proibição de enterramentos nas igrejas. Passam a ser enterrados fora das igrejas. Bom, isso é o que dá origem, é a causa primeira das grandes revoltas populares de 1846, esfiadas normalmente por mulheres, e que começam no Minho e são um rastro de revolta que se estende a todo o país muito rapidamente. Contra os enterramentos nas igrejas, contra a avaliação da propriedade fundiária, porque se dizia, para já estão a fazer estas cadernetas sobre as nossas propriedades, porque depois vamos ficar com elas. De modo que, isto era para lhes dizer, não era uma construção muito radical, mas era uma construção por pequenas coisas e naturalmente por um esforço de propaganda de setores realistas e absolutistas, ganha progressivamente uma certa hostilidade em relação ao povo. É uma observação com relação a 1822, não só o que me parece, não só as receitas entraram em prejuízo, mas também as relações pessoais, o dom e a graça, Sua Majestade não mais concede, as lealdades também são minadas. Claro, é que uma discussão que também existiu na Constituição de 22 foi saber se o rei podia continuar a conceder graças. Nomeadamente se o rei podia continuar a perdoar e a conceder indultos. Que é uma questão que se levantou muito recentemente quando a aprovação da última Constituição Espanhola, depois do franquismo, não é? A Constituição Democrática Espanhola. O rei pode continuar a conceder graças? Bem, é porque realmente isto não é muito compatível, teoricamente, com a ideia de Estado de Direito. Existe uma lei que condena, e o rei agora a proposta é que vai amnistiar. Quem diz um rei diz o Presidente, porque o Presidente, o vosso também deve ter a possibilidade de indultar e agraciar, e o nosso também tem, etc, etc. Bem, mas são coisas que não jogam bem, mas são das tais supervivências de mundos passados. Hoje não há bem razão, há uma dificuldade muito grande em justificar isso, e quando discutiu em Espanha, realmente, chegou-se à conclusão, bom, pronto, olha isto é assim, sempre foi assim, o rei, bem, já não pode fazer as emancipações e legitimar filhos, mas ao menos a coisa da graça, de agraciar ou indultar criminosos, mantém-se. Mas isso é uma questão também muito discutida, se deve manter as atribuições de graça. Embora, claro, a Constituição lá está. A Constituição começava por dizer logo no princípio, na promulgação, Dom João VI, por graça de Deus e das Cortes Constituintes, rei. Portanto, teoricamente, a fonte da graça estava lá, não é? Bom, queria agora andar um bocadinho mais depressa, uma vez que o principal está dito, para dizer o que é que se passou entretanto. Em 23, há um golpe de Estado. Dom Miguel sai de Lisboa para Vila Franca, que é uma terra que está a 30 km de Lisboa, com um corpo de tropas, e de lá escreve ao rei a dizer que ele estava coagido, sempre a mesma imagem, que o rei está coacto, que o rei não tem liberdade, e a pedir-lhe para ele realmente se libertar de quem o está a traiçoar, etc, etc, e para revogar a Constituição. E o rei realmente acede, e revoga a Constituição não. O rei manda nomear uma junta, em termos bastante equívocos,
manda nomear uma junta para rever a Constituição. Os termos que ele usa estão aqui parcialmente. O rei vai ter com o filho, vai para Vila Franca, sai de Lisboa. Lisboa era o foco, digamos assim, revolucionário. O rei sai de Lisboa, vai para Vila Franca, acolhe-se à proteção das tropas que o filho comandava e diz que, tendo em conta a salvação dos povos, tendo em conta que a salvação dos povos é sempre uma lei suprema e para mim uma lei sagrada, a experiência tem demonstrado de um modo bem doloroso para mim e funesto para a nação, em todo caso, reparem que ele continua prisioneiro de uma série de palavras novas, não é? Claro que é evidente, nós continua prisioneiro de uma série de palavras novas. Bom, mas isto também podem ser expedientes retóricos. Ele vai falar em nação porque sabe que isto vai agradar ou vai atenuar o efeito, digamos, dramático da suspensão da Constituição. Que as instituições existentes são incompatíveis com a vontade, usos e persuasões da maior parte da monarquia. Reparem que esta frase também é esquisita, porque por um lado remete para um paradigma democrático, vontades e persuasão, isto é convencimento, da maioria, da maior parte da monarquia, embora da monarquia não sabem o que isto é, mas enfim, mas presume-se que isto é o princípio democrático que está aqui a aparecer, mas por outro lado os usos, o que remete para uma legitimação tradicional. É mister modificar a Constituição. Se ela tivesse sido feita à aventura da nação, isto é, a bem da nação, eu continuaria a ser o seu primeiro garante. Mas quando a maioria do povo se declara tão aberta e hostilmente contra as suas instituições, essas instituições carecem de reforma. Bom, claro que aqui a maioria do povo, também não tinha havido nenhuma manifestação da maioria do povo, mas o que é interessante é que o rei aqui não diz, eu acho que... São desfeitas atrás de desfeitas. O rei não diz, mas quando eu me mostro, não, ou quando a minha corte, ou quando o meu filho, diz não, a maioria do povo, normalmente apontando para uma legitimidade democrática. Se mostra, estas instituições carecem de reforma. Ele ainda não diz que vai acabar com a Constituição, ele diz que a vai reformar. Cidadãos, eu não quero cidadãos. Eu não quero, nem desejarei nunca, o poder absoluto. E hoje mesmo o repito, os sentimentos do meu coração repugnam ao despotismo e à opressão. Desejo sim a paz, a honra, a prosperidade da nação. Não receeis por vossas liberdades. Elas serão garantidas por um modo, segurando a dignidade da coroa, mantendo a dignidade da coroa, que respeite e mantenha os direitos dos cidadãos. Ele aqui ainda diz, as vossas liberdades, isto ainda parece uma coisa um bocado antigo regime. Os reis juravam as liberdades dos povos, mas aqui ele já vem, claro, os direitos dos cidadãos, ou seja, isto é uma salada russa. Tem tudo um pouco. Tudo um pouco. Ou porque na cabeça do rei havia tudo um pouco, e ele estava um bocado baralhado, ou porque na verdade isto era um expediente retórico para colher ali o apoio um pouco de toda a gente. Claro que isto não satisfez o Partido Absolutista, que era o Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, e a rainha. Claro que Dom Miguel, além disso, tinha pretensões, na altura não as exprime, mais tarde vai jurar fidelidade ao irmão, mas ele tinha pretensões a rei de Portugal, porque entendia que a declaração de independência do Brasil com Dom Pedro I à frente tinha sido um ato de alta traição. Porque, na verdade, o rei de Portugal, o presuntivo rei de Portugal, tinha-se declarado rei de um reino que era colónia portuguesa, portanto tinha amputado o reino, e isto era um ato de traição, de rebelião contra o pai. Bem, psicologicamente não foi, aparentemente foi tudo combinado, mas era um argumento, do ponto de vista formal, era um argumento de alguma maneira forte, porque tratava-se de facto formalmente de um ato de traição. Os moderados, como o Marquês de Palmela, mantêm-se assim entre uma coisa e outra. Isto aqui há um erro, a influência. E, no entanto, o rei manda reunir uma junta para fazer uma nova Constituição. E aqui isto é interessante. A junta tem vários membros, mas é interessante porque há vários membros há alguns membros que passaram pelo Brasil.
e que produziram, nesta junta produziu muitos projetos. Praticamente cada membro fez um projeto diferente. Ou os esboços de projetos. E todo este material, eu tentei resumir isto aqui num quadro que acreditam que tem, não conseguem ler, mas acreditam que tem aqui letras e tal. Tentei resumir isto num quadro, mas vem nas folhas que lhes dei, aqui com um erro, é que eu esqueci-me, nas folhas que lhes dei, de marcar aqui as características da Constituição da Carta Constitucional de 1826. Tenho de fazer isso. Mas mostra que há, bem, eu aqui pus a Constituição de 22. Um projeto constitucional de António Carlos de Menezes, que era um jurista, um bom jurista, embora tradicionalista, e que fez parte desta junta, mas um bom jurista. Depois um papel muito breve, escrito em francês, não assinado, e que aparentemente é uma notícia que se dá às cortes europeias, é uma coisa para circular. Eu julgo que, etc., porque tudo isto que está a amarelo mais forte, menos aquele RRN, que é Ricardo Raimundo Nogueira, tudo isto permanece inédito. Tudo isto está no Arquivo Nacional do Doutor do Tombo e não foi publicado, menos o projeto de Ricardo Raimundo Nogueira e a sua justificação. O resto está inédito e alguns mereciam ser publicados. Ora bom, aqui há alguns brasileiros, por exemplo, este José Maria Dantas Pereira é um marinheiro, é um oficial de marinha, com uma formação matemática. É curioso que ele faz várias coisas, vários projetos para várias coisas. Era um homem que tinha muitas ideias para formar as coisas, mas sempre um bocado, uma hora é geométrico, à maneira da matemática. E faz também um projeto constitucional, que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Não está em Lisboa este. E também faz um projeto para dividir o Reino de Portugal em províncias, comarcas e concelhos. Mas aí, claro, lá está a ver como era realmente uma pessoa que vivia no mundo das matemáticas, abstrato. Porque ele divide Portugal, as províncias eram os graus, os meridianos e os paralelos, os graus, as comarcas eram os minutos e os concelhos eram os segundos. Então Portugal está todo assim quadriculadinho, é um quadriculado, não é? Não pensou em certas coisas. Depois tem os marcos desenhados, o marco maior para pôr na interseção do paralelo e do meridiano da província, outro mais pequenino para a comarca e um mais pequenino para o concelho. Não deve ter pensado em certas coisas. Por exemplo, podia cair um em cima da mesa da cozinha da casa de alguém, não é? Outro no meio de um rio, outro no cimo de um pinheiro, de uma araucária. Araucária lá não temos. Qualquer coisa. Mas isso também está na Biblioteca Nacional do Rio. E outro homem que passou cá pelo Brasil, embora fosse português, é Manuel Portugal e Castro, que chega a ser governador de Minas Gerais, se não me engano. E que faz um projeto bastante desenvolvido, tradicional. Porque aqui há de tudo, reparem, se conseguíssemos ler isto bem, aqui há de tudo, há aqui soluções mais avançadas que a Carta Constitucional. E há soluções realmente muito retrógradas, praticamente, que traduziam os sentimentos de pessoas que pouco distavam, pouca distância tinham das soluções do antigo regime. Por um lado, falo nisto porque isto era um trabalho interessante de se fazer. Isto são textos que se leem facilmente, hoje estão todos na internet, porque eu pus todos na página da minha faculdade, naquela que já lhes mostrei, na parte de Direito Constitucional, lá uma parte diz projetos, e vem lá todos. Vem lá todos, manuscritos que não vem lá nenhum lido, mas menos o francês, que é assim muito rabiscado, e de facto é um bocadinho mais difícil de ler. Os outros são muito bem escritos, aqui no fundo era para apresentar. Mas, trabalhos interessantes, porque há um artigo sobre isto, que vem citado nos textos que eu vos dei, mas é uma pessoa que está aposentada já hoje, é professor de História, se não me engano, e de facto, do ponto de vista da análise jurídica, não é muito forte. E de facto, nomeadamente, não faz o contexto com outras Constituições, com a Constituição de 22, com a Carta de 26, ver o que é que de facto ali era significativo das mudanças, não contextualiza muito bem
a personalidade das pessoas. Este José Maria de Antas Pereira tem mais coisas, tem poesias e tem uma coisa chamada Florilégio Constitucional, se não me engano, portanto, sobre teoria constitucional, sempre à marinheiro, não é? Mas é interessante aquilo, realmente o homem via as coisas de um ponto de vista muito diferente dos juristas. Temos aqui dois caracteristicamente juristas, Ricardo Raimundo Nogueira, António Carlos Menezes e Francisco Trigoso de Aragão Morato. Estes são não só três juristas, mas três estadistas. São três grandes personalidades dos finais do século XVIII, princípio do século XIX. E sabem muito bem o que estão a dizer. Têm uma boa formação jurídica e sabem, são pessoas muito informadas. Os outros, o Manuel Portugal e Castro, bom, era um burocrata, um alto burocrata, aquilo era mas de qualquer modo, e estes anónimos não sabe quem são, admito que algum possa ser, e isto possa ser uma versão francesa do Marquês de Palmela, porque é uma coisa assim intermédia. O Marquês de Palmela era na altura um conciliador, ele tinha estado em Londres como embaixador, representava um partido absolutista, um partido liberal muito moderado, muito que queria salvaguardar muito da posição do rei. De qualquer modo, chama a atenção, por um lado, por isso, porque eram temas bonitos para trabalho. Temas bonitos para trabalhos, não sei se alguns dariam, o conjunto daria seguramente um doutoramento, cada um de si talvez não. Este já foi publicado por Paulo Mereia, Manuel Paulo Mereia, em 53, se não me engano, e uma parte das justificações de Trigoso de Aragão Morato foi publicada por mim, mas também já lá vão uma acabada de anos. Aqui havia temas interessantes para trabalho. Porque isto também podia ser, aqui só estão estas duas Constituições, mas claro, esta gente conhecia a Constituição Francesa de 1814, a Carta dada por Luís XVIII, conheciam naturalmente a Constituição de Cádiz, 12, que no fundo andaria aqui perto, e possivelmente conheceriam mais alguma Constituição Francesa. Bom, possivelmente não, 1814, possivelmente não muito mais, mas pelo menos a Carta de 1814 conheciam a Constituição Espanhola, conheciam as Constituições napoleónicas, toda a série de Constituições napoleónicas, desde a de Baiona, espanhola, até à Constituição do Noito, que é a mãe delas todas, depois a Constituição do Ducado de Varsóvia, a Constituição de Roma, a Constituição Ligure, da República Ligure, da República Cisalpina. Bom, elas são quase todas parecidas, mas eles, no fundo, conheciam isto tudo. Por outro lado, independentemente deste interesse que isto pudesse ter como temas de estudo, é interessante ver que, na verdade, este conjunto de projetos mais absolutistas, mais liberais, mostra que, de facto, não há aqui rupturas. Aquela ruptura que mesmo nós hoje, em Portugal, tendemos... É por isso, vocês não têm isso, mas nós, os espanhóis, temos. Nós temos, ao mesmo tempo, mais ou menos, lutas. A nossa, em Portugal, durou, em Guerra Quente, durou 4 anos, em Guerra Fria durou mais tempo, lutas entre absolutistas e liberais. Como sabem, Dom João VI morre em 1826, ainda se reúnem as cortes, sob a regência da irmã dele, de Isabel Maria, que era uma moderada. Dom Pedro assume inicialmente as duas coroas, mas imediatamente, por causa dos problemas que estava a ter no Brasil e também por causa dos problemas portugueses, para não suscitar a tal questão da traição e dos dois reinos, abdica na sua filha, que era uma menina de 13 anos, abdica na sua filha, com uma condição um bocado pateta, que era casar a filha com Dom Miguel, com o tio. Bem, não era pateta por casar com o tio. Já tinha havido outros casos, em Portugal, Dona Maria I era casada com um tio. Coitado, enlouqueceu, também não teve grande sorte. Mas aqui era um passo arriscadíssimo. Ele ia casar a menina de 13 anos com Dom Miguel, que era o chefe do Partido Absolutista. Claramente o chefe do Partido Absolutista. E das condições do casamento, ainda por cima,
vinha que ele seria o comandante dos exércitos e seria o regente do reino até à maioridade da rainha. E reparem, ainda faltavam uns 6 ou 7 anos. Como se viu, isto era arriscadíssimo, porque mal Dom Miguel estava exilado, ele tinha feito um segundo golpe de Estado em 1824. Nessa altura, o rei Dom João VI é mesmo obrigado a abolir a Constituição de 22, mas mais tarde, quando o rei morre e, portanto, sobe ao trono Dom Pedro I e Dona Maria, Dom Miguel estava já exilado na Áustria. Bom, nos termos desta convenção entre absolutistas e liberais, ele regressa, não casa com a sobrinha porque a sobrinha não tinha idade, regressa como regente e a sua entrada em Lisboa é uma entrada triunfal, organizada pelo Partido Absolutista, a ponto de os absolutistas terem tirado os cavalos que puxavam o coche real e foram eles próprios puxar o coche, de onde passaram a ter uma alcunha de malhados, porque as mulas puxavam o coche era malhado. Bom, de modo que o rei entra, imediatamente faz-se aclamar como rei absoluto, convoca as cortes no estilo tradicional do reino e governa como rei absoluto desde 1828 até 1834. Dom Pedro, entretanto, reúne um exército com grandes dificuldades económicas, porque não quis gastar dinheiro do brasileiro, com grandes dificuldades económicas, muitos empréstimos contraídos em Inglaterra, em França. Entretanto, imigrantes portugueses liberais são fortemente perseguidos por Dom Miguel, imigram para a França, imigram para a Inglaterra e vivem em depósitos, autênticos depósitos, até que Dom Pedro chega à Ilha Terceira, nos Açores, constitui aí um primeiro governo, digamos, já dentro de Portugal, mas enfim, perfeitamente periférico, está numa ilha dos Açores, nem sequer os Açores são 9 ilhas, seguiam todos a causa liberal, São Miguel, por exemplo, seguia a causa absolutista, regressam, vêm para os Açores os imigrantes que estavam em França e que estavam em Inglaterra, eles próprios divididos, porque tinham experiências e formações e laços pessoais diferentes. Bom, mas entretanto, essa tropa, um bocado desunida, com poucos meios, desembarca em Portugal, perto do Porto, e toma a cidade do Porto. Só que é cercada pelas tropas absolutistas e está no Porto vários meses cercada, com uma situação praticamente desesperada, em que não havia comida, comiam ratos e comiam bicharada dessa, não é? Até que, num golpe de sorte, uma parte da tropa consegue escapar ao bloqueio e desembarca no Algarve e abre uma segunda frente. Como o exército miguelista estava todo a cercar o Porto, realmente o avanço da tropa que desembarca no Algarve, no extremo sul de Portugal, para Lisboa é praticamente uma caminhada sem oposição nenhuma. E eles entram em Lisboa, conquistam Lisboa. Pronto, bom, e conquistada Lisboa, de facto, a resistência miguelista ainda há 2 batalhas, mas a resistência miguelista desaparece. Bem, Dom Miguel faz uma convenção de Évora-Monte, Dom Miguel é exilado, vai para Roma, percorre várias capitais europeias, mas passa a maior parte do tempo em Roma, bom, e morre no exílio nos anos 50 e tal, deixando descendentes, os quais, claro, em Portugal ficam os descendentes de Dom Pedro, não é? Dona Maria, depois Dom Pedro V, depois Dom Luís, que era irmão do anterior, que morreu com cólera morbus, depois Dom Carlos, que foi assassinado, depois Dom Miguel, que é o último rei da monarquia. Isto é a linha liberal. A linha absolutista segue no exílio na Áustria. E com a morte do último rei de Portugal, que foi Dom Manuel II, que reinou até 1910, até a República, e que morreu em 1920 e qualquer coisa, faz-se um pacto entre as duas linhas monárquicas, uma vez que uma estava sem descendentes, Dom Manuel morreu solteiro, e só havia descendentes da linha legitimista, da linha miguelista, absolutista. E são esses que, mais tarde autorizados por Salazar a voltar a Portugal, são esses que representam atualmente os pretendentes à coroa portuguesa. O atual pretendente chama-se Dom Duarte Nunes,
é engenheiro agrónomo, catolo, e é uma pessoa, mas é o pretendente ao trono de Portugal. Agora reparem como Portugal é um país curioso. Não é? Portugal é uma república, não é verdade? Este senhor casou há uns 6 anos ou 7 anos, ou coisa assim, no tempo em que era Presidente da República, o Dr. Mário Soares, que se dava muito bem com ele, achava-lhe graça, não sei bem porquê. E então o casamento dele foi escoltado pela Guarda Nacional Republicana. A cavalo, portanto, os Guarda Nacional Republicana a cavalo escoltaram o rei, que se casou com uma hispano-brasileira, Herédia, Bragança e Herédia, portanto tem uma parte cá relacionada com algum dos vossos dois, vocês têm 2, não é? O país também é maior, 2 pretendentes, com um deles. E esta é a linha, claro que hoje já não dizem que são absolutistas, hoje é a linha ambientalista, são verdes, hoje são mais ou menos verdes. Bem, mas era para dizer que isto foi uma luta que dividiu Portugal brutalmente, famílias foram divididas, e uma luta fratricida em que morreu muita gente, em que se perseguiu muita gente, alguns juristas famosos, Manuel Borges Carneiro, um civilista famoso, que tem uma obra que deveria ser em 4 volumes, tem 2, e tem 2 porque ele, a meio da obra, foi preso e foi morto na prisão num forte na Foz do Tejo, próximo de Lisboa. De modo que foi uma luta que dividiu muito. E nós estamos habituados a fazer a leitura desta época como se de facto se tratasse de duas correntes muito diferentes, completamente diferentes. Bem, é evidente que havia diferenças entre os extremistas absolutistas, era Dom Miguel e era um grupo que andava à volta dele, alguns nobres, mas sobretudo gente popular. Dom Miguel era de gostos grosseiros, gostava de touradas e de festarolas e de sempre bedar e dizer asneiras, e depois, claro, quando foi para Roma, poliu um bocadinho mais. Mas era um rei popularucho, um tipo Bourbon, como os reis de Espanha, os Bourbons também são um bocado assim. E casticista, aquela cultura machista, o cavalo e a mulher, sabem como é, aquelas coisas, o cavalo e a mulher, conhece bem isto, aquela cultura tradicionalista, não sei se os gaúchos são assim, não é? Mas enfim, muito religiosos. Bom, aí havia, claro, havia esse extremo. E depois havia também um extremo liberal, naturalmente, que não eram moderados, que eram mesmo extremos, bem, e esses, sim, havia essa diferença. Mas depois haveria ali um grande centrão, que na verdade não... Enfim, portanto podiam estar de um lado como do outro, e alguns terão caído por um lado, nem eles sabem bem porquê. Porque lá na Terra, sei lá, lá na Terra foi tudo para aquele lado. De modo que esta visão comemorativa da história, mais uma vez, engana-nos. Porque nós estamos habituados a pensar isto como uma grande divisão, liberais e absolutistas. E depois vamos ver estes projetos. Não vimos, claro, já desapareceram, como de costume. Vamos ver estes projetos. E estes projetos, na verdade, são mais ou menos, ali andam mais uns para um lado, mais outros para o outro, mas constituem realmente um grande consenso, um pouco indistinto, sobre questões fundamentais. Questões da legitimidade do poder, questões do limite do poder, questões das relações da representação, o conceito de representação, etc, etc. Ou seja, este tema é interessante ainda pelo facto de nos mostrar como a história comemorativa é uma história ilusória. É uma história que deforma a realidade. E uma boa parte da história do século XIX, portuguesa, é uma história comemorativa do liberalismo. Bem, desde logo na altura, há um autor, António da Luz Soriano, que escreveu uma história em 22 volumes sobre a Revolução Liberal. Bem, naturalmente é um elogio da Revolução Liberal. Agora, não se pode levar aquilo, ele não diz mentiras, não quer dizer que lá estejam, é muito útil, tem muita documentação. E não é que a documentação seja falsa, agora, está tudo contado de uma certa maneira.
tudo uma certa... Por exemplo, quando se avalia, mais tarde, em 1846, essas revoltas populares de que há bocado falei. Isto eram revoltas em que o povo foi levantado, foi excitado, foi posto em comoção, como se ia na altura, pelos padres e pelos absolutistas. É certo que foi. É certo que alguns chefes destes movimentos 46 eram absolutistas. E há correspondência entre eles e Dom Miguel, que estava em Roma. Mas outros chefes eram radicais liberais. Eram radicais de clubes maçons de Lisboa, nomeadamente um clube ali de marinheiros da Rua do Arsenal, o clube dos arsenalistas, que era um clube de extrema, hoje diríamos, de extrema esquerda. E, no fundo, esta revolta acaba por ter chefes de um lado e do outro, e, na verdade, se formos ver bem, era uma revolta mais política, num sentido profundo do termo, do que partidária. Era uma revolta das periferias contra a invasão do centro. Era uma revolta de um sistema de governança antigo, pluralista, descentralizado, localizado a vários níveis, na igreja, nas paróquias, nos concelhos, na tradição, no direito tradicional, nos tributos que se pagavam, nas liturgias que seguiam, por exemplo, no enterro dos mortos, contra um projeto centralizador e racionalizador. De um Estado que começa a chegar, então começa, de facto, finalmente a chegar à periferia. Claro, vai demorar muito tempo antes que este chegar à periferia se consume. Mas começa a querer fazer coisas na periferia. Mudar o lugar. Notem, por exemplo, isso do enterramento dos mortos. O ano passado estive em Diamantina. E em Diamantina deu-se uma situação semelhante. Mais tarde do que isto, nos meados do século XIX, faz-se um cemitério fora da igreja. No adro da igreja constrói-se uma construção, uma série de gavetinhas, né, para se lá meter os mortos. Bom, já não sei como é a história exatamente, porque já lá vai um ano, mas parece que o padre foi o primeiro que teve para lá ir, porque ninguém queria ir para lá. Claro, creio que não houve revolta, mas houve mal-estar, ninguém queria ir para o cemitério novo, ninguém queria sair de dentro da igreja, e portanto o padre parece que teve que ser ele o primeiro a ser. Portanto, digamos, quando o Estado começa a impor o governo à governança, para utilizar aquela distinção de Michel Foucault, quando começa a impor o governo a um governo espontâneo das periferias, dão-se estas oposições. E é muito fácil classificá-las em termos partidários. Que são os miguelistas. Eram os padres, porque, claro, o chefe desta rebelião no Minho, para além de uma série de mulheres, e as mulheres, no fundo, estavam considerava-se que eram sempre influenciadas pelos padres, pelos confessores. O principal chefe era o padre Casimiro, que é um padre matulão enorme e tal, e no Minho joga-se muito o jogo do pau, nas feiras, não é? Antigamente, agora não é assim. Mas antigamente, quando havia feira, havia sempre grandes cenas de pancadaria, porque se começava a jogar o pau com umas varas de pau e aquilo terminava sempre em cabeças partidas e mortas. E esse padre era um homem, era um expert no jogo do pau, tipo com uma vara, punha ali 20 tipos em respeito, não é? Porque era um homem muito prestigiado. Levantava, dizia-se, com um órgão, pegava num órgão e levantava o órgão da igreja assim, em peso. De modo que, bom, padre, tal, miguelista, porque esse de facto era miguelista, as mulheres que andavam influenciadas pelos padres, bom, e generais miguelistas, mas depois também há o lado radical. E se formos a tirar esta parte partidária, estas etiquetas partidárias, o que é que nós encontramos? Encontramos insatisfação das periferias perante um primeiro projeto de governo central. Um primeiro, isto depois vai demorar muitíssimo tempo, mas isto é um primeiro. Ou se quiserem, talvez um segundo, porque o Marquês de Pombal já tinha tentado fazer umas coisas. O Marquês de Pombal tenta arrancar vinhas no Val do Douro, bom, e há revoltas populares generalizadas contra o arranque das vinhas. Ele queria que o vinho fosse todo bom e, portanto, os sítios que não davam para fazer vinho bom, ele quis arrancar as vinhas. Bom, mas aquela gente, as vinhas tinham sido do pai, do avô, sempre lá tinham
posto vinho e sempre tinham bebido aquele vinho e sempre se tinham embebedado com aquele vinho, porque é que agora sabiam de arrancar as vinhas? Bom, portanto, o Estado chega à periferia e os problemas começam a aparecer. Bom, eu acho que não valia a pena, talvez, devemos estar próximos da... faltam 8 minutos para o meu carro se transformar em abóbora e os cavalos em ratos, não é? Trazia apenas aqui, enfim, tinha aqui este texto. Não, isto afinal já lhes contei. As acusações que se fazem à Constituição de 22 no tempo do absolutismo pelos absolutistas são estas. Permite-se, portanto, é uma Constituição religiosamente indiferente, cultiva o indiferentismo religioso. Provas. Permite-se o culto doméstico dos estrangeiros. Doméstico. Garante-se que não se é perseguido por motivos religiosos. Os absolutistas achavam que se devia ser perseguido por motivos religiosos, isto é, que a Inquisição não devia ter sido extinta, como foi. Bem, depois coisas autenticamente falseadas. A Constituição inclui uma referência ao Beneplácito Régio. O Beneplácito Régio era uma instituição medieval pela qual os reis de Portugal, como outros reis da Europa, se outorgava o direito de ver as cartas que vinham de Roma, as cartas papais, antes de as publicarem. No fundo, era uma forma dos reis limitarem no seu reino o poder papal. E, portanto, isto era digamos, era uma forma de regalismo, se quiser, mas não tinha nenhum sentido, ou melhor, tinha um sentido anti-eclesiástico, mas de sempre, desde a Idade Média, era uma coisa tradicionalíssima. Tradicionalíssima. Estes agora vão dizer, agora isto vai funcionar, mas é como uma forma dos maçons impedirem a comunicação com o Papa. Isto é, vão pegar mesmo instituições tradicionais, vão-lhes dar uma volta ao seu significado, vão dizer, não, o beneplácito antigamente não servia para isso, agora vai servir para realmente se coartar a liberdade religiosa, a liberdade de comunicação da nação com o Papa. Bom, a soberania nacional, porque era um dogma igualitarizador, a nação era igualitarizadora. E depois, como eles diziam, a Constituição fazia aéreas. Isto é, transformava em coisas sem conteúdo as faculdades do rei, as garantias concedidas à religião, a propriedade e a mesma liberdade dos cidadãos, mas eles, apesar de tudo, falam em cidadãos, que não podem ter firmeza alguma, onde a legislação criminal e civil pode variar a cada momento. Outra ideia realmente muito típica do tradicionalismo contra o modernismo. A legislação não é coisa para variar a todo momento. A legislação está enraizada na tradição e, portanto, deve ser uma coisa estável. Variar a todo momento quer dizer variar com as constituições parlamentares. Variar com uma vontade varia. Pode variar a todo momento. São estas as principais críticas que se podem encontrar nesta documentação miguelista. Bom, e depois a tal história, que eu há bocado falei. A supressão das ordens tradicionais que tradicionalmente mandavam e a sua substituição por uma série de revistas que, à custa do seu dinheiro, a tal súcia caixeiral, que à custa do seu dinheiro vão procurar realmente satisfazer o seu próprio interesse e não o interesse da nação. Ao passo que os outros estavam tradicionalmente formados por tradição familiar a satisfazer o bem público, e estes agora vão satisfazer os interesses particulares. Bom, e é mais ou menos isto.